Sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Muito frio por aí? Porque por aqui, em São Paulo, está gelado. Eu quero falar a vocês o seguinte, tem muito assunto. Porque a humilhação diplomática e a rota do desastre brasileiro é assunto no mundo inteiro. E olha que eu vou começar mostrando a vocês um vídeo que foi postado aí pela equipe de Donald Trump. Curtinho, mas interessantíssimo. Prestem atenção. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Muito bem. Se alguém achava que aquele recado que o louro topetudo passou para a imprensa, elogiando Bolsonaro e dizendo que ele estava sendo perseguido, foi apenas um desvio? Foi apenas sem querer? Não. Hoje ficou claro, nesse momento onde Donald Trump estava embarcando lá para o Texas, para acompanhar tudo que está acontecendo por lá, por conta das enchentes, né? E ele foi muito claro. Falou da honradez, da honestidade de Jair Bolsonaro, do excelente presidente que pensava no povo brasileiro e na injustiça que ele está sofrendo. Então a mim fica claro o seguinte, essa taxação de 50% também é para forçar a barra. E claro, enquanto isso, o Inácio vive de bravatas. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Agora há pouco saiu no jornal. Se não resolver a questão da tarifa por lá, eu vou taxar. Ou seja, não tem a mínima competência de pensar nos problemas futuros, o que isto vai acarretar. Ou, em outras palavras, vai ver, é tudo isso que ele quer mesmo. Levar a nação ao desastre, como qualquer outro país comunista. Venezuela, o povo é miserável, infelizmente, Cuba, né? Mas é isso que ele quer, uma ditadura comunista. Aí eu sempre faço questão de alertar e mostrar as diferenças de um comunismo da Rússia e um comunismo da China, que monetariamente vivem com o capitalismo. Mas aqui não. Claro, quero acompanhar a vida lá do seu parceiro do norte, né, o Maduro. Quanto mais pobre a população, mais na coleira nós ficamos, não é isso? Mas vai dar mal, como diz o jovem, né? Vai dar ruim. Não é assim que a coisa funciona. Por quê? O Brasil vive hoje um dos capítulos mais sombrios da história diplomática brasileira, da diplomacia econômica. E uma situação muito ruim institucionalmente falando. Enquanto o mundo avança aí com estratégias, liderança e pragmatismo, Brasília mergulha em um teatro de vaidade, arrogância e improviso, protagonizado por um governo que confundiu soberania com gritaria e política externa com militância ideológica. E ele, com um chapeuzinho branquinho, né? Tipo chapéu de malandro, todo esperto, se achando com 18 anos de idade. Parece que não se enxerga no espelho. Mas por incrível que pareça, a esquerda ainda insiste em fazer do limão uma limonada. Como se todos desfrutassem do mesmo gosto. Com isto, eles tentam virar o jogo culpando a família Bolsonaro. E vocês podem perceber que é isto que tem acontecido. Querem culpar a família Bolsonaro pela pancada que sofreram de Donald Trump. Eduardo
instigou os Estados Unidos a punir o Brasil e cometer um crime de lesa pátria, dizem uns. Essa turminha tipo Lindbergh Farias, Jandira, essas porcaria Glaze, pessoal que junto não dá meia tigela de sopa, não? Mas, para eles, o grande mentor desta jogada é Jair Messias Bolsonaro, que colocou o brasileiro em situação difícil, porque nós, brasileiros, é que pagaremos o preço, perderemos empregos. Segundo eles, o povo brasileiro pagará caro pela comida, pelos produtos. E o Inácio é a grande vítima. Tadinho dele. Ele é perseguido pelo imperialismo yankee. É bonito, eles gostam de falar imperialismo yankee. Assim como Maduro lá na Venezuela. Mas corre aí na imprensa consorciada. Claro, eles jogam, o verde para ver se colhe Maduro. Corre aí na imprensa uma conversa de que Jair Messias Bolsonaro vai pedir para Donald Trump retroceder na ideia de tarifar o Brasil em 50% nas exportações. Uma falácia criada como ataques nas redes sociais. Tipo assim, deixe meu Brasil em paz, não mexam com meu país, e outras bobagens parecidas. Eu quero lembrar dos senhores o seguinte: fatalmente, essas tarifas serão reduzidas, porque Donald Trump, desde o início de seu governo, está trabalhando dessa forma, elevando as taxas de todos os países, Antes mesmo da China, já havia feito isso com o México, com o Canadá. Enfim, por quê? Ele quer que todo mundo volte a sentar à mesa com ele e estabelecer uma troca justa na balança comercial. Ou seja, se os Estados Unidos compra, vamos supor, 1 bilhão de determinado país, ele quer que esse país também compre 1 bilhão dos Estados Unidos. Para fazer a balança ficar equilibrada e não ficar favorecendo alguns países, como o próprio Brasil, que vende muito mais do que compra. É isso que ele quer. E por tabela, evidentemente, ele jogou aí no meio dessa taxação o caso Jair Bolsonaro, evidentemente. A perseguição. Claro que se Jair Bolsonaro realmente tomasse aí uma medida dessa, tipo falar com Trump para retirar a taxação, ele perderia muito com a própria direita brasileira. Então ele nunca faria isso. E a imprensa sabe. Por isso eles jogam esse veneno. Ou seja, além disso, Bolsonaro assumiria perante a esquerda de que ele realmente é o verdadeiro responsável pelas ações americanas. A esquerda joga muito bem esse jogo. E nós, a direita, a oposição brasileira, tem que prestar atenção nesse jogo. A esquerda, assim como a imprensa, ignora propositalmente que Donald Trump taxou o Brasil em 50% devido às declarações do Inácio durante a cúpula do BRICS. E a prova disso é que até agora o próprio BRICS não saiu em defesa do Inácio, pois sabem que sofreriam a mesma resposta americana. O fato é que a imprensa diz que a situação de Jair Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro pode se complicar agora ainda mais com o Supremo, após as manifestações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Alguns analistas dizem que tanto Jair Bolsonaro pode sofrer a decretação de uma prisão preventiva, como também Eduardo Bolsonaro. Porém, para outros analistas, o próprio Supremo sabe que as tarifas aplicadas por Donald Trump não ocorreram por proteção a Jair Bolsonaro, e sim como resposta à cúpula do BRICS, e por isso não irá se antecipar decretando a prisão do mito antes de ver uma clara solução para o problema, onde eles, os próprios ministros, também estão envolvidos. Para que correr riscos? Entrar numa situação que pode ser muito mais perigosa, trazendo uma reação popular muito negativa e pesada. Para quê? Eles ainda estão encontrando o melhor jeito, a melhor maneira
de prender o mito sem causar tanto estrago. Por isso a imprensa vai trabalhando para destruir a imagem de Jair Bolsonaro e fazer com que a população chegue à conclusão de que, eu acho que é isso mesmo e ponto final. Estão enganados. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Os conservadores saberão reagir de alguma maneira. Se eu tivesse uma bola de cristal, eu diria qual. Infelizmente não tenho. Mas todo aquele cidadão de bem, conservador e que admira Jair Bolsonaro, não vai aceitar passivamente. Nós não vamos ficar calados. Essa é que é a verdade. E, principalmente, existe a resposta nas urnas em 2026, mesmo com essas urnas. Eu sei, muita gente fala, com essas urnas não adianta. Não, tem peso, porque existem as pesquisas que mostram a tendência de votos. Então, a esquerda pensa duas vezes, o Supremo pensa duas vezes, e os parlamentares também pensam. Verdade é que o tarifaço de 50% foi o estopim. A verdadeira tragédia, para falar a verdade, é a resposta desastrosa do governo do Inácio, que parece mais preocupado em encenar bravatas do que em proteger a economia nacional. Ao invés de buscar soluções, o Planalto reage com chilique, com soberba e telefonemas suspeitos entre o Executivo e o Judiciário, atropelando claramente o Itamaraty. E claro que isso transforma a diplomacia brasileira em um circo de ressentimentos. E em tudo quanto é circo sempre tem um palhaço no meio, né? Se é que vocês me entendem. O Inácio prometeu reciprocidade. Disse que o Brasil pode sobreviver sem os Estados Unidos, que pode buscar novos parceiros. Mas o que se vê até agora é uma escalada retórica vazia. Enquanto o país vê o real se desvalorizando, a inflação começa a dar sinais de alta e a Bolsa de Valores começa a sentir os primeiros abalos, claro. No lugar de diplomatas, ativistas. No lugar de estratégia, slogans. E no lugar de negociações, telefonemas constrangedores entre executivo e judiciário. Todos costurando juntos uma resposta diplomática ao tarifaço, numa clara afronta ao princípio de separação de poderes. A reação do governo é mais que simbólica, é suicida. Muitos economistas alertam que a retaliação prometida pelo Inácio pode provocar um efeito dominó devastador na indústria nacional. Exportações travadas, insumos mais caros, retração nos investimentos e desindustrialização acelerada. A indústria já sufocada por impostos e insegurança jurídica, agora enfrenta o risco do colapso. Tudo por causa de um político que não sabe tratar com a situação. Tudo por conta de uma política externa que trocou diplomacia por militância e que joga o país em uma instabilidade sem precedentes. A estabilidade econômica do Brasil foi para o lixo por conta de ideologias. O Itamaraty, que já foi referência mundial em diplomacia, hoje é refém da inépcia do Planalto. Pressionado por empresários, diplomatas de carreira e setores do agronegócio, além do Ministério de Relações Exteriores, vê a sua própria autoridade corroída por um presidente que não respeita a liturgia do cargo e que age como se ainda estivesse aí em um palanque sindical lá em São Bernardo do Campo, São Bernardo dos Campos, lá nos anos 90. A diplomacia brasileira virou piada internacional. A devolução da carta de Donald Trump, considerada ofensiva pelo Inácio, foi um gesto de criança mimada, uma reação venezuelana não digna de um membro do G20. A prometida reciprocidade, se for aplicada no dia 1º de agosto,
pode se tornar o maior tiro no pé da história recente do Brasil. Ao tentar atingir Donald Trump, o governo do Inácio está destruindo sua própria base produtiva, colocando empregos em risco e arruinando o futuro econômico do Brasil. Mais uma vez, quem vai pagar essa conta será o povo brasileiro, claro, que verá o preço dos alimentos, o custo dos insumos e o dólar dispararem. E quando a indústria quebrar, não será por culpa do imperialismo yankee e nem da família Bolsonaro, mas sim da burrice caseira. Como se não bastasse o desastre comercial, o Inácio ainda decidiu provocar o governo americano com um pacote completo de afrontas. Todos vocês se lembram? Ele abraçou o navio iraniano lá no Rio de Janeiro, flertou com o revisionismo ideológico, vem tentando emplacar a ideia de uma outra moeda para substituir o dólar e transformou o Brasil em garoto propaganda do BRICS, uma aliança cada vez mais questionada pelo Ocidente. A diplomacia ideológica do Inácio virou um espetáculo de provocação e vitimismo. Mas o palco está desmoronando e a população já começa a vaiar. Por conta disto, o dólar já subiu, a bolsa já tem caído. E o Brasil vai se isolando, virando notícias no mundo inteiro. O The Wall Street Journal lançou hoje uma matéria pesadíssima contra o Inácio, contra o governo brasileiro. Não vou falar disso hoje porque é uma matéria longa. Amanhã eu trato desse assunto. A retaliação brasileira, se vier, não será sentida em Washington. Será sentida aqui, nos supermercados, nas fábricas, no agronegócio. A instabilidade gerada por essas posturas infantis e ideológicas já pressiona o risco país, afugenta investidores e transforma o Brasil em um páreo econômico. É isso. Ao invés de liderar o Brasil, o Inácio escolheu ensaiar a decadência. E o povo brasileiro, como sempre, paga a conta de um teatro político, onde os protagonistas se acham estadistas, mas se comportam como agitadores estudantis com acesso à caneta do Estado. Não foi Trump que isolou o Brasil. Foi o Inácio, com sua diplomacia aí de improviso, uma retórica divisionista e seu pacto informal com o judiciário. Né? Com isto, o inquilino do Palácio do Planalto preferiu transformar o Brasil em alvo. Não é culpa de Trump. Né? Ou seja, hoje o país vive aí a combinação perfeita entre arrogância e improviso, além do autoritarismo togado. E a pergunta que grita do lado de fora ecoa dentro dos galpões das embaixadas e dos escritórios de investigadores. A nota é uma só. Quem vigia os que governam o Brasil? Quem está tomando conta enquanto o Brasil desaba? Fato é que o Inácio está se tornando um cadáver insepulto no meio da sala. Ninguém sabe como lidar com esse líder ultrapassado, inconsequente e incompetente. Incapaz de andar pelas ruas do Brasil sem ser vaiado. Por isso ele viaja o mundo aí fazendo declarações sem sentido. Tudo isso é um desastre em cadeia, que ameaça derrubar desde gigantes da Vale do Rio Doce, como até a Embraer, né? E também provocar a estabilidade da balança comercial brasileira. Enquanto o mundo investe em semicondutores, supercomputadores e inteligência artificial, o Brasil continua exportando ferro, aço, por exemplo, e importando os produtos manufaturados, os produtos prontos. O Brasil exporta borracha e compra pneu. Isto é o símbolo do atraso. Estamos falando de um universo tecnológico onde chips, semicondutores, satélites autônomos, supercomputadores e veículos elétricos
formam a espinha dorsal da nova ordem econômica mundial. Produtos de altíssimo valor agregado, com margens bilionárias e domínio concentrado, principalmente nos Estados Unidos. Tudo que o Brasil não produz, não domina, e pior, está perdendo o direito de fornecer matéria-prima, ele importa. Ele importa, porque quanto mais matéria-prima ele manda, menos tem aqui. Isso não é símbolo de progresso, muito pelo contrário. O Brasil deixa de lucrar por conta de uma política kamikaze. Ao invés de investir na indústria para produzir aqui dentro, não. É como se estivéssemos vendendo carvão enquanto o mundo embarca rumo a Marte. A primeira vítima da insanidade diplomática aqui hoje é a Vale do Rio Doce. O tarifaço americano torna os produtos da empresa virtualmente inviáveis no mercado norte-americano. Isso significa não apenas perda de contratos, renegociação de margens e colapso de previsibilidade. O pior de tudo é que a alternativa brasileira será o redirecionamento de seus produtos para mercados como China e Índia, que evidentemente pagarão menos desses produtos ao Brasil e exigirão mais para comprar o excedente brasileiro. As consequências são desastrosas para o país, com fuga de investidores institucionais, bolsa de valores, com a desvalorização das ações, principalmente das gigantes CNN, Gerdau, Usiminas, suspensão de investimentos, demissões, desaceleração da cadeia logística, portos, ferrovias, transportadoras que irão mergulhar no abismo. Não é pouca coisa, é muita coisa. O mercado produtivo brasileiro finalmente acordou em pânico. Os empresários já estão pressionando o Planalto diante do risco de perder mais de 23 bilhões de dólares em exportações até 2026. Isso não é política, é matemática econômica. E os números são demolidores. Enquanto isso, os Estados Unidos jogam xadrez com chips da Nvidia, satélites geoestacionários e acordos bilaterais estratégicos. E o Brasil discursa sobre soberania, enquanto assiste empregos evaporarem, contratos serem rompidos e bilhões escorregarem pelo ralo da incompetência diplomática. Como solução, ou o governo do Inácio abandona o palanque e entra no século XXI, reconstruindo pontes com os Estados Unidos e realinhando a política externa aos interesses comerciais reais do Brasil, ou nos tornaremos o quintal tecnológico da China, o fornecedor marginal do BRICS e, claro, um pária comercial em todo o Ocidente, que segue em frente com ou sem o Brasil. É isso que o Inácio ainda não percebeu. Então, meus amigos, claro que olhando o nosso país, a nossa pátria, é muito ruim para a pátria brasileira. Quando a gente fala, até dá a impressão que a gente está torcendo para acabar com tudo no Brasil. Estamos torcendo para acabar com tudo no sentido político, não com a nossa pátria, em hipótese alguma. O Brasil tem tudo para avançar e se tornar o país mais potente do mundo no futuro. Por tudo que nós temos, por tudo que nós possuímos e por tudo que nós poderemos ter se trabalharmos com seriedade e nos alinharmos com quem realmente nos interessa. Agora, politicamente, é necessário esse choque de realidade. É fundamental que o Brasil tome esse susto para que, de repente, coloque-se no caminho da evolução, do crescimento, da verdade e acabe com as injustiças que estão sendo feitas para fazer prosperar um comunismo em nosso território. Não é possível mais enxergarmos calados o papel das instituições brasileiras, dos três poderes. Prova disso que não se ouve mais falar em anistia aos presos do 8 de janeiro,
Não se ouve mais falar do golpe do INSS aos aposentados. Tudo está sendo encoberto. Por isso a imprensa esquerdista e a esquerda brasileira até gosta do que está acontecendo, porque conseguiu tapar, né, os grandes rombos e roubos que estão ocorrendo no Brasil. Né? O ataque hacker no Banco Central, tudo isso ficou esquecido. E para eles isto tudo é ótimo. Menos para nós, claro. Mas era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer aqui de tudo um pouco no que aconteceu essa semana. Espero que vocês façam esse vídeo chegar até seus amigos. Peçam a eles que nos acompanhem por aqui. Deixem os likes. Colaborem com o Terra Brasilis News. Ajude quem puder ajudar, eu agradeço. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.